Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 14 de janeiro, o Ibovespa apresentando aqui uma queda de 0,82%, dando continuidade aqui sendo o quarto pregão consecutivo de queda, ainda acima da região de suporte dos 47.263 pontos, até ameaçou uma reação no pregão de hoje, mas mantendo seus topos descendentes aqui no G60. Para trazer algum sinal de recuperação, retorno para cima aí dos 48.310 pontos, enfim, quebrar essa sequência de topos descendentes, aqui é 48.280, mas o ideal é que venha para cima dos 48.300 e gere nova máxima na hora seguinte, após fechar acima desse patamar, diferentemente do que fez aqui. Então isso seria um sinal de recuperação e da manutenção do Ibovespa ainda dentro de um padrão aí de bastante indefinição. Então o que a gente tem de maneira geral em cima dos ativos começa a trazer um sinal de alta e não aguenta, reverte essa sinalização de alta, e até mesmo para venda um ou outro ativo está conseguindo deslanchar para baixo, outros não estão evoluindo muito. Então o cenário mais de indefinição nesse momento de maneira geral, o Ibov representa isso, logicamente que prevalece um pouco mais o viés de baixa, olhando para um prazo maior no gráfico semanal. Dentro do que eu já falei nas últimas análises, a perda dos 47.263 desconfigura o triângulo simétrico, desconfigura a indefinição e traz uma perspectiva ainda mais de baixa para o índice. PETR4, Petro caiu hoje 2,89%, considerando ali o G60 não foi nada tão expressivo, mas mantendo a ação dentro daquela sinalização, daquela leitura gráfica que eu já mencionei aqui na última videoanálise, que é ativo, está dentro da tendência de baixa, ficou maduro para gerar um novo movimento de baixa no gráfico diário, para que reverta essa expectativa, essa tendência de baixa de curto prazo. Para mim ainda continua sendo um sinal mais forte para isso, o rompimento dos 9,58. E pelo gráfico intraday, para que ela desmonte esse início de movimento de baixa aqui no gráfico diário, ela teria que fechar, no meu entender, a sinalização gráfica que traria essa perspectiva de poder vir a romper até 9,58, seria um fechamento no G60 acima dos R$9 e seguido de nova máxima na hora seguinte. Enquanto não fizer isso, está mais para baixo, está mais para se trabalhar na ponta vendedora, até mesmo de day trade, e para a ponta compradora de day trade, o mais interessante é que esse ativo venha a gerar fundo ascendente pelo menos acima de 8,90 no gráfico de 10 ou 15 minutos. Olhando agora para Vale 5, Vale 5 no pregão de hoje, queda expressiva de 7,77%, dentro também do que a gente já vinha falando do papel, está em tendência de alta de curto prazo, mas vem brigando ali com os R$20, não conseguia superar os R$20. Eu não enxergava também compra de swing trade em cima desse ativo. No máximo seria trabalhar com day trade, principalmente para evitar algo nesse sentido, até porque a tendência de prazo maior ainda é de baixa. E dentro do que eu já mencionei nas últimas análises dessa ação, ia ficando um pouco mais maduro para um movimento de baixa ali no gráfico semanal. Começou de maneira muito forte, abriu com um gap de baixa, um gap aí de praticamente 4%, e perdeu a mínima da primeira hora de pregão e afundou, caindo aí bastante no pregão de hoje, 7,77%. Número 7 aí presente bastante no pregão de hoje para a ação. E agora a ação aponta para os 18,10. Então, para mim, essa sinalização gráfica, que essa queda forte de hoje anula a tendência dela de alta, que ela tinha aqui uma tendência de alta, que vinha enfrentando já, trazendo alguns sinais de enfraquecimento, e traz uma chance de ter uma nova tendência de baixa. Ainda não está em tendência de baixa. No G60 já está, mas no gráfico diário não. A de curto prazo ainda está mais para indefinição. E aí, dependendo do que ela fizer aí nos próximos pregões, ainda para day trade, ficaria um pouco mais para venda de topo descendente no gráfico de 60 minutos após algum recuo desse tempo gráfico aqui, gráfico intraday. Olhando para os outros ativos, olhando ainda para compra, ainda sigo olhando ali a Qual 3, monitorando a Qual 3, o pregão de hoje foi bem forte, alta de 3%. Está ainda
bem, a leitura em cima do ativo em termos de tendência está bem difícil nesse momento, porque a tendência é indefinida, mas é uma alternativa de possível compra nessa ação, principalmente se ela abrir ali e ficar os primeiros 10, 15 minutos aqui abaixo da máxima de hoje, se sustentando abaixo dos 27,10, e depois romper esses 27,10 seria uma alternativa de compra com stop aqui um pouco mais curto nessa ação, podendo ficar até um pouco mais abaixo, mas aqui seria um stop curto mesmo, em torno de 26,71, e um pouco mais bem protegido já ficaria ali na faixa dos 26,54, tentando pegar o que? Todo um início de movimento de alta, de uma retomada de tendência de alta nesse papel. E aí outros ativos com risco um pouco maior. O BRML3 gerou uma sinalização de fundo ascendente, um engolfo de alta aqui no gráfico diário, mas a tendência é de baixa no médio prazo. Isso traz um risco um pouco maior. Além disso, tem toda uma zona de resistência aqui que ela vem para respeitar nesse momento, pelo menos respeitando aqui nesse teste e aqui no pregão de hoje, que é uma região aqui em torno dos R$16 até R$16,15. Então é um ativo que, se também apresentar aqui alguma abertura de pregão para baixo e gerar alguma sinalização de alta, seria uma alternativa de buscar uma compra um pouco mais ousada. Da mesma forma em BBAS3, Banco do Brasil, vem com um pivôzinho de baixa aqui, ainda não muito forte, a tendência é de baixa no médio prazo, mas dentro do que ela apresentou e essa sustentação que ela vai tendo aqui em cima desse patamar de suporte, se apresentar aqui a formação de algum fundo ascendente no G60, seria uma alternativa de compra em cima de BBAS3. BVMF3, da mesma forma de BBAS3, veio um movimento de alta, tendência de baixa no médio prazo, apresentou aqui um pivôzinho de baixa, assim como BBAS3, da mesma forma, só que nada de deslanchar muito para baixo do nível de suporte. Então o ativo hoje apresentou uma tentativa de recuperação um pouco mais fraca do que a BBAS3, mas também com a chance de proporcionar aqui um fundo ascendente, buscando alguma alternativa de compra, podendo até essa compra surgir na superação dos R$ 9,28. Tentando pegar um movimento de alta, mas são ativos que tem que ficar monitorando muito de perto, porque não tem ainda algo claro de ter uma expectativa tão forte para cima em cima desses ativos. E para a ponta vendedora, TIM P3 chama um pouco a atenção, porque a ação gerou muita força aqui para cima, principalmente nesse pregão. Bateu no patamar de resistência, já devolveu no pregão seguinte boa parte, está aqui travada nessa faixa de preço. Se ela resolve aqui gerar um candle um pouco mais forte para baixo no G60 com nova mínima, seria uma alternativa de buscar uma venda com stop aqui em cima e tentando pegar o que é a saída de toda essa região de suporte por um movimento um pouco mais forte de baixo, que pode levá-la aqui para a faixa dos R$ 10,60, seria o suporte mais relevante pela frente. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonveira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.